Tem algum deputado ainda? Tem algum poder de legislar? O que restou do parlamento brasileiro? O deputado Kim Kataguiri botou a boca no trombone ao falar do avanço da Suprema Corte brasileira sobre o Congresso Nacional e cobrou a altivez do parlamento e a atitude para cessar o atropelo do parlamento pela Suprema Corte. Veja. Senhor presidente, senhores deputados, venho aqui a essa tribuna hoje para falar sobre os avanços e abusos de setores do Supremo Tribunal Federal. Nós já vimos recentemente o Supremo definindo o que fica, o que sai do teto de gastos, o Supremo criando tipo penal, o Supremo abrindo inquérito ilegal de ofício, o Supremo ameaçando legislar sobre redes sociais, usurpando a competência deste parlamento, e já não é a primeira vez. Por diversas vezes, não em ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, não em mandados de injunção, que aí sim eles estariam atuando legalmente, mas em outras ações eles legislam e tratoram as prerrogativas deste parlamento. E cada vez mais isso se torna um escárnio. Nós tivemos na legislatura passada a criação de uma figura que é o decreto de prisão em flagrante. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, inventou o decreto de prisão em flagrante e prendeu um parlamentar. E veja, eu fazia oposição ao parlamentar que foi preso. Ainda assim, em defesa da Constituição, em defesa do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, votei contra a prisão deste parlamentar, porque não existe decreto de prisão em flagrante. Cada vez mais o Supremo avança sobre as nossas prerrogativas. Este parlamento precisa ser altivo, esse parlamento precisa ter postura, precisa aprovar mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. O sujeito fica lá 30, 40 anos, o resto da vida dele, decidindo como quer. Temos 11 Supremos, cada um dá uma liminar, senta em cima da liminar 10 anos, solta para julgamento quando quer. Esse parlamento tem que obrigar o Supremo Tribunal Federal a submeter liminar ao colegiado, para cumprir o princípio constitucional da colegialidade. Este parlamento tem que tirar o Supremo Tribunal Federal do poder judiciário, como ocorre na Europa. Tem que ser corte autônoma para julgar a constitucionalidade. Este parlamento e esta Câmara dos Deputados tem que acabar com o foro privilegiado. Já foi aprovado no Senado, está pronto para ser pautado no plenário da Câmara dos Deputados. Jamais ficaremos reféns do Supremo Tribunal Federal se nós acabarmos com o foro privilegiado, como acontece na maior parte das democracias desenvolvidas do mundo. São pouquíssimas as autoridades que têm foro privilegiado em países desenvolvidos, isso quando o foro existe. A gente tem que vedar. Hoje nós temos uma lei orgânica da magistratura que diz o seguinte: é proibido exercer comércio ou participar, o juiz é proibido de exercer comércio ou participar de sociedade comercial, inclusive de economia mista, exceto como acionista ou cotista. Isso não se aplica a ministro do Supremo Tribunal Federal. É proibido exercer cargo de direção ou técnico na sociedade civil, associação, fundação de qualquer natureza ou finalidade. Juiz não pode, ministro do Supremo Tribunal Federal pode. E aqui, uma das coisas mais relevantes, quando eu converso com um diplomata da Ásia, quando eu converso com um diplomata da Europa, quando eu converso com um diplomata dos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu escuto, das perguntas que eu escuto, é a seguinte: os ministros da Suprema Corte de vocês dão entrevista? A lei orgânica da magistratura diz o seguinte: é proibido para o juiz se manifestar por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério.
Aqui, ministro do Supremo fala sobre processo que está julgando. Aqui, ministro do Supremo dá coletiva sobre processo que vai julgar. Aqui tem inquérito infinito. Inquérito foi feito para julgar uma conduta criminosa que aconteceu no passado. Aqui o Supremo Tribunal Federal, sem a provocação da Procuradoria-Geral da República, sem a provocação da Polícia Federal, abre inquérito de ofício e usa o inquérito para investigar o futuro. Inquérito existe para investigar o que já aconteceu. Como pode um inquérito continuar existindo durante anos e cada vez mais crimes vão acontecendo, supostamente acontecendo, e vão entrando no inquérito? E o inquérito não acaba. E o inquérito vai lá e recebe denúncia contra 1000 pessoas, denúncia de copia e cola. Não existe mais Código de Processo Penal, não existe mais contraditório, não existe mais ampla defesa. É o completo atropelo do parlamento brasileiro e a gente fica de cócoras. Vem aumento do Supremo para cá, a gente aumenta o salário deles. Vem decisão do Supremo, a gente aceita. Manda prender ilegalmente deputado, a gente aceita. Esse parlamento é absolutamente refém do Supremo Tribunal Federal. Já passou há muito tempo do limite da democracia, do limite do republicanismo. Hoje o Supremo cria a lei, julga o sujeito com base naquela lei, a gente aprova fim do imposto sindical, o Supremo vai reverter. A gente aprova a privatização da Eletrobras, o Supremo vai reverter. A gente aprova teto de gastos, o Supremo decide o que fica e o que sai. O que restou desse parlamento? Tem algum deputado ainda? Tem algum poder de legislar? O que restou do parlamento brasileiro? A gente precisa reagir com altivez. Senão, a gente é só um bando de bobo discursando. Bom, com relação ao mandato para ministro do STF, Gilmar Mendes afirmou ser categoricamente contra essa discussão. Para o ministro, limitar o mandato para magistrado da Suprema Corte acabaria sendo um cavalo de Troia.